tudo que você aprendeu agora na banca Sebrasp, questão 19. Sem prejuízo da correção gramatical do texto, o termo criou-se poderia ser substituído pela locução foi criado. Então, o que a banca está fazendo? Chame o feito à ordem, vá lá o texto para ver que voz é essa. Toda vez que eu falo para você chamar o feito à ordem, que é para você não ficar fazendo de olhômetro. Tipo, eu acho que sim, interpretação. Isso não é interpretação, isso é gramática, ó. Voz passiva sintética. Um padrão, que é um padrão comum, blá, 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 é sujeito. Um padrão comum foi criado. Então, beleza, quando eu passo para analítica, eu ganho o verbo ser, que vai ficar no tempo desse verbo, ele estava no pretérito perfeito, esse foi tá no pretérito perfeito, coisa linda. E por que criado? Porque um padrão é masculino, sujeito paciente. Então tá tudo certo com o verbo? O negócio é o verbo, sempre o verbo. Sim, item certo. A banca fez a transposição da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Você entendeu como é que é CESP? Você entendeu como é que o cara tem que estar muito por dentro para fazer uma questão do CESP? Se você olhar para isso, concorda que se é o teu vizinho que vai fazer concurso e não treinou, não conhece nada, ele vai olhar para essa questão e vai falar assim, interpretação. Ele fala, pô, criou-se, foi criado. Gostei, certo. Ou não gostei. Você entendeu que a banca não avisa que é questão de vozes verbais? Você entendeu o perigo da banca Sebrasp? As outras bancas são mais cansativas, mas elas, pelo menos, dizem no enunciado que é questão de voz verbal. Só que você, claro, você está aqui comigo na aula, você sabe que é de voz verbal, mas você repare que a banca não avisa que é uma questão de reescritura. Só o cara treinado é que reconhece. É isso que eu te digo do CESP. CESP é muito isso. Você fala, putz, eu nem sabia que isso era gramática, entendeu? Questão 20. Nada contra seu vizinho. Questão 20. É que sempre tem um vizinho que vai fazer concurso, já reparou? O cara vai fazer o mesmo concurso que você, não estuda nada e fica tirando onda dizendo que vai se dar bem. Ó, desenvolveram-se meios técnicos. A banca tá brincando de passar. Ó, desenvolveram-se de forma consistente meios técnicos. A banca diz, o termo desenvolveram-se poderia ser substituído pela locução, de novo, ela não está dizendo do que é a questão. Ela não está dizendo, mas você já sabe que isso aqui é reescritura de voz verbal. Está passando para a voz passiva analítica. Quando passa para a voz passiva analítica, que é o que ela está fazendo, eu tenho que tomar cuidado com o tal do verbo, não é? Então, ó, desenvolveram, qual é o tempo dele? Eu vou lá chamar o feito à ordem, ó, pretérito perfeito e meios técnicos sujeito. Quando eu passar para a analítica, meios técnicos continua sendo sujeito. E o verbo foram, tá legal esse foram? Ora, não era pretérito perfeito? Foram, não é pretérito perfeito? Então a banca pergunta, poderia ser substituído sem prejuízo do sentido e da correção gramatical? Sim. Item certo. Tudo bem? Passou da sintética para a analítica. Show. Questão 21. O trecho. Criou-se uma forma de salvação feminina? Poderia ser reescrito com correção gramatical e sem prejuízo da informação prestada da seguinte forma. Uma forma de salvação feminina foi criada, tá bom? Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Só uma coisa. Aproveitando um comentário aqui do chat que eu peguei. Não mudou o sentido não, né? Não muda o sentido. Você percebeu o pensamento do CESP? Quando eu passo da sintética para a analítica, não muda o sentido.
Tudo bem? Sem prejuízo do sentido e sem prejuízo da correção. Então, é bom você ter a consciência disso, não muda o sentido. Quando você passa de uma voz para outra, o sentido não muda também, tá? Então, vamos embora. Questão 21. Questão 21, mesma coisa. Ó, criou-se. Tá brincando de reescritura. E nem tá avisando que é isso, mas você que é monstro já sabe. Tá brincando de reescritura porque pegou a frase da sintética e tá passando para, ó, tá na passiva sintética e tá passando para a passiva analítica. Tá bom? Show. Uma forma de salvação é o sujeito. Peraí que eu vou chamar o feito à ordem, ó. Uma forma é o sujeito paciente. Dri, por que você fica chamando o feito à ordem? Porque quando você for passar para analítica, você tem que tomar cuidado com a concordância do verbo. O sujeito paciente continua sendo sujeito paciente, por isso que o verbo criada está no feminino. Uma forma foi, porque foi. Chamando o feito à ordem aqui, ó, estava no pretérito perfeito. Ok, pretérito perfeito. Tudo lindo. A banca pergunta se é com correção e se é sem prejuízo da informação prestada, ou seja, sem prejuízo de sentido. Item certo. Tranquilo? Não muda o sentido, tá bom? Não muda o sentido. Adria, me diz uma coisa, minha filha. Quando eu passo da passiva analítica para sintética, muda o sentido? Não. Quando eu passo da ativa para passiva, muda o sentido? Também não. Não muda. Na verdade, muda a expressividade. Muda aquilo que você quer enfatizar. Porque quando você está na ativa, você enfatiza o sujeito agente. Então, João estudou o assunto. Estou enfatizando a ação de João estudar. Quando eu passo para passiva, eu enfatizo o assunto, que passa a ser o sujeito. O assunto foi estudado por João. Muda a ênfase, que o CESP chama de expressividade, mas não muda o sentido. Não muda o sentido. Então, numa questão da banca Sebrasp de transposição de uma voz a outra, não há alteração semântica. A não ser que, você vai ver agora nas questões do CESP, só vai gerar alteração semântica ou incoerência se houver ambiguidade no C. Isso é que é ruim no CESP, eu vou te mostrar. Então, Adriana, você está me dizendo que, em geral, não muda o sentido, a não ser que haja uma ambiguidade no C. É. Questão 22. Caso se substituísse iniciou-se por foi iniciada, essa é a notícia ruim que eu tinha para te contar. Olha aqui. Olha aqui, eu vou corrigir a questão 22, mas antes de corrigir a questão 22, eu vou mostrar o cara que errou a questão. Como é que o cara que errou a questão pensou? O que eu vou mostrar agora não é para você fazer aí. Eu vou mostrar uma coisa errada. Mas eu tenho que mostrar que é para você não fazer igual. Ó, o cara que errou fez o seguinte. Tá passando da sintética para a analítica. Iniciou-se a sistematização. A sistematização foi iniciada. Tudo bem? A banca, beleza. Ó, iniciou-se, foi... Ah, ainda não é essa não, essa tá mole. Desculpe, essa tá mole. Caso... Ainda não é essa. Ó, desculpe, essa tá fácil ainda. Essa aí foi MPU. Achei que essa fosse difícil. Não, essa é tranquila. Caso se substituísse iniciou-se por foi iniciada, a correção gramatical do texto seria prejudicada. Essa aí nem pergunta de sentido, essa tá mole. Essa aí, não, esqueça, não é essa ainda. Ó, essa aí tá brincando de passar da sintética para analítica, não é? E ela nem pergunta de sentido, ou seja, ela não complica. A banca, ó, ela, deixa eu colocar aqui para você, ó, tá no pretérito perfeito, deixa eu colocar em tela cheia para você. Essa tá mole, não é essa ainda. Na verdade, a banca só começou a complicar nos concursos mais recentes, essa aí foi MPU, acho que foi 2018 isso daí. Então, ó, tá passando da sintética para analítica, a banca diz que a correção seria prejudicada, item errado, não seria prejudicada, por quê? Porque continua no pretérito perfeito, porque tá no feminino e sistematização tá no feminino, passou a frase da sintética para analítica. Tranquila essa ainda.
Daqui a pouquinho eu vou te mostrar as questões do CESP. Ó, essa aí também é um clássico, questão 23. A banca, ainda aqui, ela pegava leve, ó. Foram implementados. Corresponde a implementaram-se, lá na linha 5, ó. Foram implementados mecanismos. A banca está passando a frase, peraí que eu vou chamar o feito à ordem, da passiva analítica, mecanismos é o sujeito, para a sintética. E ela nem pergunta de sentido. Dri, se ela perguntasse de sentido, não importa. Mantém o sentido. Mas quando ela não pergunta, você não precisa nem perder tempo. Ela só está passando a frase de uma voz para outra. Tá tranquilo, ó. Foram implementados, está na voz passiva analítica. Coloque aqui só o tempo do verbo, que é para você não esquecer. Pretérito perfeito. Implementaram-se, continua no pretérito perfeito, você sempre tem que fazer essa verificação. Mecanismos, sujeito. Implementaram-se, ficou no plural, porque mecanismos está no plural, é o sujeito paciente. Tá tudo certo, item certo. Então, a gente está resolvendo questões em que a banca fica pedindo para passar uma frase de uma voz a outra, tá? Vamos embora para 24. Prejudica-se a correção gramatical do período ao se substituir o segmento. De novo, ó, é realizado por realiza-se. Ela agora está passando a frase da passiva analítica para sintética. E ela está dizendo prejudica-se. Vamos ver, ó. Vou lá ao texto, vou chamar o feito à ordem. Ó, é realizado. Leia desde o início, ó. O controle sobre a melhoria contínua da qualidade educacional é realizado. Ó. O controle, sujeito paciente, é realizado. Ó. O está no presente. Então, eu vou lá, só chamo o feito à ordem, coloco o tempo do verbo, porque quando eu for passar para a sintética, eu tenho que estar ligado nisso, ó. Presente, o sujeito é controle singular. Sujeito não é controle? Ele não está no singular? Então, o realiza-se ficou no singular. Então, veja, manteve o tempo do verbo, presente, está concordando com o controle, que é sujeito no singular, está tudo certo. Passou a frase da analítica para a sintética, só que a banca disse prejudica-se. Não, não se prejudica. O item está errado. Tudo bem? Tranquilo? Não prejudica. Tá. Dri, quando é que vai complicar? Vou te mostrar. Eu tô esperando chegar o bicho começar a pegar. Questão 25. Olhe para mim, olhe para mim. Até agora você está resolvendo questões do CESP, que são questões em que a banca entende o pensamento da banca. Ela está fazendo igualzinho às outras bancas. Só que ela não avisa que é uma questão de voz verbal. Você, pelo enunciado, é que tem que perceber. Entendeu? Aí você vai lá para o texto, aí você viu que a frase está na ativa, aí passa para a analítica. Você está fazendo isso o tempo inteiro e está vendo que até aí está tudo tranquilo. É só ficar de olho no tempo do verbo e no sujeito, quando você for fazer a transposição. Ó, questão 25. O texto permaneceria correto. Então, ó, permaneceria correto. Tá só falando de correção gramatical. Está brincando de passar a frase da passiva analítica, porque é aquela que tem o verbo ser mais particípio. Tudo bem? Para a sintética. É importante que você vá lá ao texto para achar o sujeito, ó. Foi estabelecido o serviço telegráfico. Então, vamos lá. O sujeito é paciente, o serviço telegráfico. O foi está no pretérito perfeito. Então, na hora de eu fazer a transposição, eu tenho que estar ligado no verbo. Tá. Estabeleceram-se. Peraí que eu vou fazer aqui no cantinho, ó. Ó. O sujeito não é serviço? O núcleo do sujeito não é serviço? Então, vai ficar
estabeleceu-se o serviço. Blá, blá, blá. Por quê? Serviço não é sujeito? É. Ele não está no singular? Está. Então, o verbo teria que ter ficado no singular. A banca ofereceu a opção estabeleceram-se. Pergunta se o texto permaneceria correto? Não, ele ficaria errado. Item errado. Tudo bem? Questão 26. Tudo bem? Isso, tá errado. Tá errado. Tudo bem comigo? Tá todo mundo comigo? Essa aula tá rolando ao vivo? Tá todo mundo me acompanhando? Professora, a sua aula é top, mas seria interessante que a senhora não apagasse os comentários antes da resposta. Desculpe, não sou eu que apago, é a mesa digitalizadora. Quando a gente muda de tela, ela apaga tudo, tá? É a mesa digitalizadora, a culpa não é minha, tá bom? Ó, então você que não pegou os comentários, mas quando a gente muda de tela, ela apaga tudo. Não sou eu não, tá? Poxa, tô magoada. Tô nada. Vambora, ó, pegou aí então? Foi. Tá bom, já peguei os comentários, vambora, questão 26. Questão 26 diz assim, posso ir? As locuções verbais foram coletadas e foram analisados, poderiam ser substituídas sem prejuízo para a correção gramatical, sem prejuízo para a correção e para o sentido, por coletou-se e analisou-se. Agora, depois de tudo que você passou nessa vida, fazendo aquelas questões horríveis comigo, você já está tão fera que você nem precisa ir ao texto. Você olha para isso aqui, não estava no plural? Você nem precisa ir ao texto. Ó, a Branca está brincando de passar da voz passiva analítica para a voz passiva sintética. Mas sem você precisar ir ao texto, você não percebe que estava no plural? Então, como é que vai para o singular? Então, só em você ver isso, você já sabe que o item está errado. Por quê? Porque se isso aqui estava no plural, é porque o sujeito é plural. Então, quando você vai ao texto, ó, foram coletadas evidências. Evidências não é o sujeito paciente. Quando eu for passar para sintética, vai ter de ficar, eu vou passar aqui no cantinho, ó, foram coletadas, ó, sai o verbo ser vingativo, que eu estou saindo da analítica, sai o verbo ser vingativo, vai jogar a carga para o coletar. Então, vai ficar coletaram-se evidências. Teria que ser coletaram-se, porque evidências é o sujeito no plural. Entendeu? Ó, vamos fazer a outra, ó. Foram analisados, vamos fazer a outra aqui ao lado. Foram analisados fatores. Evidências foram coletadas e fatores foram analisados. Vou passar a frase da analítica para a sintética. Sai o verbo ser vingativo, que joga a carga para o analisaram. Vai ficar no pretérito perfeito. Então, como é que vai ficar? Concordando com fatores. Então, faça aqui, aproveite. Está acabando, aproveite. Você não vai mais fazer isso. A gente vai mudar de assunto depois. Então, faz comigo. Ó. Analisaram-se fatores. Por que ficou analisaram-se fatores? Porque fatores é sujeito, ó, analisaram no plural, o verbo estava no pretérito perfeito, vai ficar no pretérito perfeito, entendeu? Então, tranquilo, ó. Dá para ver que estava errado por causa da flexão dos verbos. Item errado. Adriana, eu tô com medo porque eu tô achando muito fácil. É fácil, só pega quando é o C, eu vou te mostrar já já. Quando eu te mostro aí, você vai entender a única parte do CESP que é chata. A única parte da banca chata é a classificação do C. Mas a gente nem vai estudar isso ainda agora. Então, é tranquilo. Voz verbal no CESP é fácil. Estima-se
eram estimados. Agora você tem total coordenação motora. Você não precisa nem ir ao texto. Só de olhar para o estima-se, hoje você tem coordenação motora no CESP. Você já sabe que se está no presente e o eram é passado, é pretérito imperfeito, sem precisar ir ao texto. Você já sabe que tem alguma coisa errada aqui. E outra, estima-se não era singular? O que ele fez aqui? Plural. Então, só de olhar hoje, você tem total coordenação motora com o verbo. Depois de todas as questões que você fez comigo, você olha para isso aí e você fala, mas é claro que isso tá errado. Aí, se você for ao texto, ó, estima-se que a frase estava na voz passiva sintética. Estima-se que o sujeito era oracional. Estima-se que 150 mil pessoas, estima-se isso. Então, eu tinha ali um sujeito oracional. É por isso que o verbo estava na terceira pessoa do singular. Quando eu passar para a analítica, vamos passar para a analítica aqui, no cantinho aqui da folha, ó, estima-se que, estima-se isso. Então, como é que ficaria? Isso, que é o sujeito oracional, isso é estimado. Teria que ficar assim, que 150 mil pessoas, ou seja, isso é estimado. Passei da voz passiva sintética para analítica. O erro estava no verbo, que teria que ficar no singular, porque o sujeito é oracional. Isso, item errado. Então, repare, é sempre o verbo. É só isso que pega, assim, mais nas questões de reescritura, mas você já sabe esse negócio. Questão 28. Posso ir? Questão 28 diz assim. Adriana tá acabando. Tá, só vai até a 31. Tá bom? Aproveite. Por estar empregada como uma forma de voz passiva, a locução verbal foi cunhado corresponde a cunhou-se. Essa foi pesada. CESP, quando faz prova para Tribunal de Contas, ela é o bicho. Essa questão eu me lembro dela. Essa questão tinha tudo para estar certa, mas está errada. Por que ela está errada? Tente descobrir. O que a banca está fazendo aí? Ó? Por estar empregada como uma forma de voz passiva, e tá mesmo na voz passiva, porque foi cunhado a voz passiva. Se você for lá o texto, ó, isso aqui é voz passiva. O termo group thinking foi cunhado, isso é voz passiva analítica, é verbo ser mais particípio. Aí a banca diz, corresponde a cunhou-se. Pô, ela tá brincando de passar para a sintética. Então seria, ó, o termo group thinking cunhou-se. Então, ó, por estar empregada como uma forma de voz passiva, aí tudo bem. Agora, comece comigo, ó. Ela corresponde a cunhou-se. E por esta forma, pode ser substituída, sem prejuízo, para a coerência. Aí a banca já pegou pesado. Não foi à toa que ela colocou coerência. Quando ela coloca coerência, ela está batendo no seu ombro e dizendo assim, leia lá a frase e veja se haveria lógica. Coerência é lógica. Haveria lógica? Leia lá, ó. O termo group thinking cunhou-se, continue lendo. O termo group thinking cunhou-se na década de 50 pelo sociólogo. Então, se você trocar o foi cunhado por cunhou-se, eu teria dois problemas. Primeiro, parece que o termo cunhou a si mesmo. Esse ser ficaria ambíguo. É aquilo que a gente chama... Lembra que eu disse que o que pega nas provas do CESP é o ser? Primeiro, uma ambiguidade. Porque ele tanto poderia ser reflexivo, tipo a si mesmo. É como se ele tivesse cunhado a si mesmo. Olha que estranho. Ou PA. Então, ficaria ambíguo se ele é reflexivo ou PA.
Outra coisa, continue lendo, ó. O termo, olha como haveria perda de coerência também em função da continuidade da frase. O termo group thinking cunhou-se na década de 50 pelo sociólogo. Havia na continuidade da frase um agente da passiva. Então, esse agente da passiva, a banca não falou que ele sumiria, ele continuaria ali. Pô, olha que estranho. Com esse agente da passiva, a voz passiva sintética. O termo group thinking cunhou-se pelo sociólogo. Totalmente sem coerência. Sem coerência por dois motivos. Por causa do C, que ficaria ambíguo, parece que ele cunhou a si mesmo. E por causa do sociólogo, que é o agente da passiva. E você viu comigo que a voz passiva sintética, ela é econômica. Ela não menciona o agente. Ou seja, ficaria incoerente colocar esse agente da passiva. Por isso, quando a banca diz sem prejuízo para a coerência, item errado. Haveria prejuízo para a coerência. Esse tipo de que eu falo que pega no CESP. Adriana, então me vacina. Adriana, vacine-me. Me vacina aí, Dri. Ó, como é que você faz para se vacinar? Toda vez que a banca, o meu conselho é, toda vez que a frase estiver na analítica e a banca quiser passar para sintética e ela falar em coerência ou em sentido, vá ao texto, faça a transposição e leia. Porque às vezes parece que está tudo bem, mas quando você joga para o texto é que o bicho pega. Fique ligado na ambiguidade do C. O C pode ser ambíguo às vezes. E outro cuidado, voz passiva sintética com agente. Como é que o termo group thinking cunhou a si mesmo? Porque quem cunhou não foi o sociólogo, entendeu? Então, coerência, tende ao texto para ler, para ver se sempre que ela falar em coerência, tá vacinado agora. Vá ao texto. Questão 29. Ó, essa aí acho que tá tranquila para você. Passando-se a frase restaura as franquias legais para a voz passiva pronominal, obtém-se, segundo as normas da escrita padrão, restaura-se as franquias. Restaura as franquias por restaura-se as franquias. Tá tudo bem isso? Restaura-se? Não, isso aí já tá mole para você. Você já vê isso aí até de olhos fechados. Você consegue já, você já tá esperto com isso. Isso aqui é sujeito paciente, você já tá esperto nisso. Na voz passiva sintética, o verbo é VTD, mas não tem OD. O verbo é VTD, mas não tem OD. O que vem depois é sujeito. Se é sujeito, o verbo deveria ter ficado no plural. Restauram-se. Tá bom? Restauram-se. Esse é o erro. Item errado. Tudo bem? É isso aí. Erro de concordância verbal. Show! Questão 30. De novo, ó, tá brincando de passar da analítica para a sintética, está falando em correção, está falando em sentido. Toda vez que ela falar em correção e sentido, ou correção e coerência, coerência não é o mesmo que sentido, coerência é lógica. Mas seja falando de coerência, seja falando de sentido, convém sempre ir ao texto. Vá sempre ao texto. Quando ela falar ou de coerência ou de sentido, vá ao texto e tente fazer a transposição no texto. Lembre-se daquilo que eu falei, a banca adora um ser ambíguo. Ó, leia comigo aqui, ó. Desde que a urna eletrônica foi adotada, estava na voz passiva analítica. A banca está tentando passar para a sintética. Passe para a sintética. Ela pergunta, jogue lá para a frase, ó como ficaria. Desde que a urna eletrônica se adotou, hein, gente? Leia. Olha que estranho que ficaria. Ó, desde que a urna eletrônica se adotou. Não parece que ela está adotando a si mesma? Ela se adotou, ela resolveu se adotar? Ela está tentando passar para a sintética e pergunta se o sentido seria mantido. Item errado. Esse C fica ambíguo. Esse C fica ambíguo. Desde que a urna eletrônica se adotou em todo o território brasileiro, todo mundo anotou. Adriane, se fosse adotou-se.
Desde que a urna eletrônica adotou-se, também ficaria ambíguo. Só não ficaria ambíguo se houvesse uma reestruturação de toda a frase. Se houvesse uma mudança de posição dos termos. Se ele dissesse assim, ó, desde que se adotou a urna eletrônica, se ele tivesse colocado urna eletrônica depois, se ele tivesse reestruturado, se a banca tivesse dito assim, com as devidas alterações na frase, aí a assertiva estaria certa. Porque, repare, só ficaria bom se eu mudasse a urna eletrônica para depois. Se eu dissesse assim, ó, desde que se adotou a urna eletrônica. Mas nessa posição não rola, não vai ficar bom. Ó, desde que a urna eletrônica, vou colocar lá para você ver como nessa posição não ficaria bom. Ó. Mesmo dizendo adotou-se, mesmo que mudasse, mesmo que fosse ênclise, desde que a urna eletrônica adotou-se, também seria ambíguo. Esse se fica ambíguo, ambiguidade no ser. Tanto pode ser... Dria, ambiguidade por quê? Porque ele tanto pode ser PA, como ele pode ser reflexivo. Parece que ela está adotando a si mesma. Então, para que estivesse correta, você entendeu? A manha teria que mudar a estruturação do período. Teria que ser desde que se adotou a urna eletrônica, mas não foi assim. Por isso, quando a banca pergunta de sentido, se ela não perguntasse isso, se ela falasse só em correção, correção está certo. A frase continua correta. Correta continua. Então, cuidado, são compartimentos estanques. Uma coisa é correção, outra coisa é sentido e coerência. Perderia a coerência também, se ela falasse de coerência, perderia a coerência, porque olha que falta de coerência. Desde que a urna eletrônica se adotou, está incoerente essa frase. Como assim ela se adotou? Falta de lógica e mudança de sentido. Entendeu? Fui bem clara? Não dá para perceber quando você coloca no texto que fica estranho? Dá para perceber. Tem de ir ao texto. Precisa ir ao texto. Questão 31, saideira, claro, né? Instituto Rio Branco, diplomata. Vamos fechar com ela. Comprometer-se-ia o sentido original do período, situado entre as linhas 3 e 6, caso se substituísse a construção na voz passiva analítica, tá na voz passiva analítica, ó, serem reveladas ou descobertas, ou respeitadas ou toleradas. Tá na voz passiva analítica, ó, verbo ser mais particípio, vários verbos na passiva analítica, ó. Tudo isso na passiva analítica. E a banca quer passar para a passiva pronominal correspondente, tá? O que é passiva pronominal, Dri? Passiva pronominal é passiva sintética. E olha, a banca está falando do sentido. Você já está vacinado. Está querendo passar para a sintética, está falando do sentido. Então, eu tenho que ficar ligado, tem que ir ao texto. Vou ao texto, tá? E vou passar para a sintética. Olha como ficaria. À espera de se... Tá aqui, ó. À espera de se revelarem, ficaria assim, ó. Se revelarem. No infinitivo, porque o verbo ser estava no infinitivo. Se revelarem. Se descobrirem. Se respeitarem. Estou passando para a sintética todas, ó. Se respeitarem. Se tolerarem. Então, olha como vai ficar. Leia desde o início para você entender, ó, o problema que ficaria. Isso significa dizer que não são elementos da natureza, que não são essências, que não são coisas que estejam simplesmente aí, à espera de se revelarem, ou se descobrirem, de se respeitarem, ou se tolerarem. Ó, passei da analítica para a sintética. Fui lá, a banca batendo no seu ombro. A banca tá te avisando. Dê uma olhada lá no texto, leia e veja. Esse se não ficaria ambíguo de novo? À espera de se revelarem. Parece que elas estão se revelando. Se revelou. Ele se revelou. Ele se revelou. Ele revelou a si mesmo. Então esse se fica ambíguo. Entendeu a ambiguidade? PA ou reflexivo. Se descobrirem PA
ou reflexivo, descobrirem a si mesmos. Se respeitarem, PA, pronominal ou reflexivo, respeitarem a si mesmos. Por isso que a banca foi lá, bateu no ombro do candidato, disse, comprometer-se-ia o sentido original? Item certo. Entendeu? Mas você entendeu? Tá? Comprometeria sim, item certo, tá? Eu acho muito engraçado esse chat. Tem gente que fala assim, eu nem colocaria a mão nessa questão. Entendeu, Adriana? Porque eu nem me envolvo, eu sou uma pessoa fria, frieza. Se eu perceber que é furada, eu nem respondo. Tudo bem? Ó, vou aumentar a tela para você tirar foto. Vou aumentar. Poxa, queria que você tirasse foto de mim e você quer tirar foto da tela. Zoeira, tô brincando. Ó, se revelarem. Dri, na questão 28, tem como manter a correção gramatical sem coerência? Foi aquilo que eu te falei. Se a banca estivesse falando só em correção gramatical é certo ou errado. Correção gramatical é certo ou errado. Beleza. Por isso que nessas questões, tem como, claro que há como. Mas nessas questões, você já reparou, a banca, ela bate no ombro do candidato e fala assim, não estou falando só de correção gramatical, não. Estou falando de sentido. Ela avisa que é sentido, que é coerência. Entendeu? Tá bom? Adriana, na questão 20, o desenvolver-se é PIV, né? Não pode passar para analítica. Deixa-me ver. Qual era a 20? Meus senhores, hoje foi muito bom ver a evolução de vocês. Não, esse desenvolver... Viu? Essa questão é muito boa, da 20, ó. Essa 20 é boa para você ver que esse negócio de PIV e PA depende do contexto. Ó, desenvolveram-se meios técnicos, aí a banca diz, o termo desenvolveram-se poderia ser substituído por desenvolvidos, certo? Nesse caso, o C era PA, ele não era PIV. Por quê? Porque os meios técnicos foram desenvolvidos. Agora, Adriana, quando é que o C é PIV no desenvolver-se? Se, por exemplo, e olha, às vezes é só mudar a posição do sujeito. Lembra aquela questão que eu coloquei no início da aula do IBGE, hein? Essa questão, ela é Adriana, chega. Não, rapidinho, eu já vou parar. Mas essa questão é ótima para falar... Cadê a questão, meu Deus do céu? Peraí que eu vou achar. Para falar da questão do IBGE. O C, lá na questão do IBGE, era PIV, do desenvolvia-se. Por quê? Porque o sujeito estava anteposto. Uma vida cultural se desenvolvia. Quando o sujeito está anteposto ao C do desenvolver-se, ele é PIV. Quando o sujeito está posposto, aí ele tem uma estrutura de PA. Compare com essa frase. Desenvolveram-se meios técnicos. Meios técnicos foram desenvolvidos. Esse C era PA. Agora, olha o C do IBGE. Ele diz lá, uma vida cultural que se desenvolvia. Uma vida cultural se desenvolvia. Ela não era desenvolvida. Esse C era PIV, desenvolver-se. Ou seja, não era passiva. Era ativa. A vida social está se desenvolvendo. Era o verbo desenvolver-se. Para você ver como esse negócio de C é complexo. A gente vai falar disso, eu ainda não estou dando aula disso, não se angustie falando, ai, Adriana, eu queria treinar mais. A gente vai ter aula só do C. E aí eu vou a fundo falando desse CPA e desse CPIV com muitas questões para você ficar fera, tá? Mas foi ótima a pergunta do chat, porque já me perguntou assim, Dri, esse C da 20, questão recente, ó, esse C da 20 era PA? Era. Ele era PA. Entendeu?